é a naturalidade da qualidade dele, o mérito dele de estar a crescer como tem que crescer. Em relação ao jogo, uma grande primeira parte da nossa parte, onde deixámos a Vitória sequer acreditar que poderia tirar pontos ao Sporting, uma segunda parte onde deixámos de acreditar. Fomos perdendo energia, capacidade de pressão, mais do que a pressão alta, fomos perdendo alguma energia naquilo que eram encurtamentos, distâncias ao portador da bola, muito passivos. Temos de ter muita mais intensidade nesse momento. São dores que vamos ter de crescimento, algumas mudanças, jovens, perceber aquilo também que é o ADN Sporting. Temos que melhorar individualmente e coletivamente nisso. Claro que depois do 3-1 começou a criar alguma desconfiança e fomos deixando acreditar ainda mais a equipa adversária. Um segundo golo depois, onde foi uma perda de bola que não podemos ter também, acaba por ser ali um pouco mais individual, e onde saímos penalizados. Tirando isso, depois foi bolas longas, primeiras e segundas bolas, e lá está. E faltou-nos energia para sermos mais competitivos nas segundas bolas, até principalmente do que propriamente nas primeiras. Estamos demasiado passivos, não podemos ser. Olá, boa noite, Mr. Inês Geraldo para a RTP Notícias. Deixa-me perguntar o que é que aconteceu da primeira parte para a segunda e para explicar um pouco o estado de nervosismo em que ficou não só a equipa, mas também o estádio, especialmente na altura em que o Vitória marca os 2 golos quase de rajada. Obrigado. Acabei de dizer isso. Acho que acaba por ser um bocadinho dores daquilo que é as mudanças que tivemos, dos jogadores que temos. Uma primeira parte bastante exigente, uma segunda onde lá está, acabamos por perder alguma energia, não dá para mudar 10 jogadores, às vezes era bom. Por isso são dores que vamos ter, não há como fugir a isso. Agora temos é que rapidamente perceber de que forma é que podemos melhorar isso ou minimizar nestes momentos o que é esta perda de energia e depois que passa a uma falta, a uma desconfiança individual e coletiva. Acredito que isso passe até pelo que foi a primeira jornada também. O importante é perceber que ganhamos. Amanhã veremos o que é que podemos fazer melhor e de que forma é que o podemos fazer para continuarmos a crescer enquanto equipa. Boa noite, Rui Borges, Bárbara Simões Juntos para a SIC. Muito se fala desta desconfiança, não seria de certa forma a melhor maneira, e não é de certa forma a melhor maneira de começar a época, um empate na Reboleira, agora uma vitória difícil com o Vitória Sport Clube, muita desconfiança dos adeptos. Como é que gera isto na equipa, tendo em conta também que Soares entrou, foi assobiado, antes do jogo também foi assobiado, não é a melhor forma de começar? Não é a melhor forma de começar pelo empate da primeira jornada. Hoje ganhamos. Por mais difícil ou não, ganhamos. Okay? Por isso não percebo aí a parte difícil de começar. Dores que vamos ter, muitas. Não vai ser tudo um mar de rosas. Vamos ter que crescer enquanto equipa. E isso passa por nós, claro, a equipa técnica, e depois pelos jogadores. Apenas e só isso. Acho que é isso. Em relação à desconfiança dos adeptos, acredito que tenha sido também um bocadinho porque foi a primeira jornada. Agora, percebam que a equipa nova que temos, jovens que temos, precisam da energia positiva de fora para dentro, porque é importante e em alguns momentos ajuda muito a crescer enquanto equipa também esse apoio que deram na primeira parte, mas que seja contínuo também ao longo dos 95 minutos, tal como nós queremos ser mais consistentes ao longo de 95 minutos, 96. Subir ao Soares, eu acho que é porque pessoalmente acho que acredito em tudo que leio, e acaba por ser algo em relação a isso, acho eu, porque de resto o Soares fez uma grande época, deu-nos muito e vai continuar a dar muito ao Sporting. Olá, Mister, boa noite. O Sporting fez uma pré-época exímia, toda a gente viu, de vitórias, de larga vantagem, e deu aqui alguma esperança aos adeptos. Da pré-época para agora, que não foi assim tanto tempo, porque ainda estamos em agosto, o que é que aconteceu? Porque a equipa praticamente é a mesma, não sofreu aqui nenhuma alteração, porque o Pedro Gonçalves e o Daniel Bragança já nem foram ao último jogo da pré-época.
O que é que aconteceu da pré-época para agora, para o Sporting estar em vantagem nos 2 jogos, no Estrela e agora aqui, e na segunda parte eclipsar-se, que é uma palavra desta semana, que é o que aconteceu. O que é que aconteceu da pré-época para cá para esta mudança tão drástica na equipa? Não aconteceu nada. Simplesmente não são comparáveis os jogos de pré-época para os jogos de exigência de campeonato. Tão simples quanto isso. Não é comparável para mim sequer. Passaram boas energias, passaram bons índices, passaram boas sensações, como continuam a passar. Agora, a exigência do jogo é diferente, os adversários proporcionam-nos coisas diferentes. Jogar com pressão, jogar sem pressão é totalmente diferente. Para uma equipa que é nova, que há muitos jovens, que vêm de um contexto muito diferente, são dores que vamos ter e vai nos obrigar a crescer rapidamente, porque aquilo que é a grandeza do clube obriga-nos a isso. Por isso, é tão simples quanto isso. Mas porquê é que o Sporting nas segundas partes desiste de ir à baliza adversária? Não desiste, joga contra 11 jogadores, do outro lado, também tem mérito, também tem qualidade. Já respondi isso 3 vezes, já me fizeram 3 vezes a mesma pergunta. Está-me a fazer outra vez a mesma. Rui Borges, boa noite. Madalena Salles, em direto para a CMTV. Eu vou ser muito direta e voltar a insistir na questão de Luís Soares. Se considera que há condições para Luís Soares continuar a jogar no Sporting, tendo em conta que isso é inegável e não é aquilo que vem nos jornais e que pode ser discutido, que Luís Soares foi hoje assobiado quando entrou em campo, também muitas vezes quando tocava na bola. O facto de insistir em colocar Soares a jogar não pode até influenciar a forma como a equipa entra em campo e continua também a jogar na segunda parte, tendo em conta que muitos adeptos pedem que Rafael Nel, por exemplo, entre em jogo em vez de Luís Soares. Portanto, Luís Soares tem ou não condições para continuar a jogar no Sporting? Eu já respondi a isso. Para mim é um não assunto. Vocês é que estão a criar um assunto de Soares que para mim não é. Ele não está nas suas melhores condições físicas para jogar 90 minutos. É um grande jogador, fez uma grande época, é um grande jogador de Sporting e vai continuar a ajudar o Sporting. Tão simples quanto isso. O que é essa insatisfação então por parte dos adeptos? Já respondi a isso ainda há bocado. Vocês estão-me a responder, a fazer sempre as mesmas perguntas. Sport TV, ele é direto. Façam coisas diferentes também. Podem perguntar coisas diferentes. Boa noite, Mister. Miguel Minhava para a Sport TV. Pergunto-lhe, já que o Estrela Amadora aconteceu algumas vezes, o Estrela ter muito espaço pelo meio, hoje com o Vitória também há algumas transições, sendo que a dupla do meio campo ainda tem que ser afinada. Pergunto-lhe sobretudo pelo posicionamento do Doumbia. Vimos o Doumbia na pré-época, por exemplo, a jogar à esquerda e a jogar em zonas mais avançadas. Acha que quando ele recuou no terreno que as coisas estão bem afinadas ou é também por aí que o Sporting pode crescer? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Não, é natural que haja falta desse crescimento. Estou-me a rir porque se eu meto à esquerda é porque o Doumbia é médio. Se eu meto a média é porque ele jogou bem à esquerda. O futebol é muito engraçado, é top mesmo. Se eu faço substituições aos 60 é porque não devia fazer. Se não fizer é porque tinha que fazer. O futebol é fantástico nesse sentido. O Doumbia, nós sabemos o que é que o Doumbia nos dá. Eu já disse que pode nos dar coisas numa posição e noutras. Tem que crescer? Tem. Jogava num sistema diferente, exigência diferente, várias coisas diferentes. Cabe-nos a nós fazê-lo crescer mais rapidamente. Veja um bom jogo, muito competitivo, dá-nos saída também como um médio 8, mas mais até do que os 2 médios, se calhar a linha 2 da frente ser mais competitiva num primeiro momento. O Zalazar também caiu bastante ali um bocadinho em termos físicos, depois deixámos de ser tão pressionantes. Mas mais do que isso até é passividade de forma geral naquilo que é encurtamentos de espaços, mais do que o individual do Doumbia volto a dizer, se formos olhar para aquilo que foi os golos, o primeiro nem vi que estava distraído, estava a falar para quem ia entrar. O segundo foi uma perda da bola nossa, temos a bola controlada, mais um erro individual nosso que dá o 3-2, por isso. Estas coisas que nós temos que melhorar, perceber onde é que estamos, em que clube estamos, e a responsabilidade de onde podemos ou não errar dentro de campo. Olá, Mr. Ricardo Lopes, bola na rede. O Sporting aproveitou muito bem os espaços dados pelo Vitória durante a primeira parte, ali entre a defesa e os médios. Mas durante a segunda parte não conseguiu ter tanto êxito neste ponto. Eu pergunto-lhe se foi apenas a questão física, como disse há bocadinho, ou se também é mérito do próprio adversário. Não é só, eu já disse isso, do outro lado tem 11 jogadores, também tem o seu mérito e tiveram mérito, mudaram ali, arriscaram à direita, começaram a construir às vezes a 3, deram mais mobilidade aos médios, fomos perdendo aqui ou ali as referências,
E essas dúvidas deixou-nos ou levou-nos a não ser tão intensos nesses encurtamentos que eu falo, por causa das dúvidas de marcações. Deixámos de ser tão pressionantes num bloco mais alto, acredito eu, por falta de energia, não é por vontade da equipa técnica, com toda a certeza, mas é natural que a gente vá perdendo essa energia, porque a primeira parte foi bastante exigente, andámos sempre a pressionar alto, sempre num bloco alto, acaba por ser bastante exigente. Agora também do outro lado tem algum mérito, tentar mudar ali uma ou outra nuance, entrar num jogo, e nós sabíamos, e agora falei do 3-2, por exemplo, foi uma perda de bola nossa, é certo, e acabamos de fazer gol num cruzamento, estávamos super avisados a isso, tínhamos que encurtar espaços para não haver cruzamentos, foi a equipa que mais cruzamentos fez na primeira jornada, até por a sua referência da área, que acabou por fazer um gol, por isso todos esses pequenos pormenores é que nós temos que ser melhores, e eu levo um bocadinho para a falta de energia, e claro que depois para a desconfiança leva a que a gente perca ali um bocadinho essa energia também, essa suposta energia também, não é? Agora temos que crescer, são dois que temos, mas temos que crescer rapidamente. Boa noite, Jorge Reis para a Luzão Notícias. Há pouco dizia, meio a brincar, que seria bom que se pudessem mudar os 10 jogadores de uma vez. Mas a verdade é que, quer na Reboleira, quer aqui neste jogo, a ideia com que ficámos foi que, após as mudanças, houve uma quebra física do Sporting, houve uma quebra anímica também. Foi só coincidência ou sente que o Sporting, quando mexe, não reage àquilo que o treinador procura? Não, pessoalmente acho que no Estrela sim, acho que as substituições mexeram um bocadinho connosco, não conseguimos, a malta que entrou não conseguiu acompanhar um bocadinho, hoje acho que não teve nada a ver com isso, muito sinceramente, a equipa já estava a deixar de pressionar ali um pouco, a perder essas referências como eu disse, e fomos entrando nesse jogo de desconfiança, não teve a ver muito com as substituições, muito honestamente, porque senão não podia fazer substituições, então se a equipa está bem não mexe, é aquilo que eu digo, se mexer aos 60 é porque mexer não devia ter mexido, se não mexer é porque estás à espera do quê para fazer substituições. O futebol é isso, por isso fazemos quando eu acho que tem que fazer, bem ou mal, às vezes não acertamos, outras vezes não dão aquilo que nós esperamos, mas isso é o futebol em si. Boa noite, Mr. Filipe Alra Record. Queria perguntar já pelo Veanidis, porque saiu ali de maca, parece-me no tornozelo direito, e tendo em conta já tinha o Fresneda com alguns problemas musculares também estão, se poderá ser um problema para si na lateral direito ou não, esta lesão do Veanidis, isso já sabe qual é a gravidade da lesão ou por ter saído. E outra questão, queria perguntar em relação ao guarda-redes, houve muito, na primeira parte, alguns broás ou alguma impaciência elevada à bancada por causa do jogo de pés do Rui Silva e também à saída na segunda parte, que teve ali um lance perigoso. Acha que para o Sporting é um guarda-redes que dá segurança tanto à equipa como aos adeptos também neste momento, e se acha, tendo isso em conta, que o Sporting precisará de ir ao mercado por um guarda-redes ou não está nos planos? Nós estamos felizes com aquilo, com o plantel que temos. Já disse que a única coisa que pode entrar aqui é um lateral esquerdo por a saída de Mangas e ainda não conseguimos fazer. Em relação ao Bajanidis, não sei, muito honestamente ainda não perguntei qual era a gravidade da lesão nem qual era, muito sinceramente. Boa noite, Pedro Espero que não seja nada grave. Boa noite, Pedro Casteleira Bola. Pergunto o que procurou com Luís Soares e Ioannidis a jogarem uns minutos lá à frente no ataque, e se pode repetir isso nos próximos jogos. E se também ficou surpreendido com o golo do Altimira, foi o 6º da carreira dele, ou se sabia que ele poderia fazer este tipo de remates. Obrigado. Acho que na pré-época já foi demonstrando aqui ou ali que tem essa capacidade de remate fora da área, também fez um golo também, penso que de remate, por isso sabemos muito bem aquilo que ele nos pode dar, feliz por ele, está a crescer também de jogo para jogo, acho que tem crescido imenso nesse aspecto. Em relação ao Fotis e ao Luís ali momentaneamente, era um bocadinho tentar com que os dois na frente, que são dois jogadores muito, muito competitivos, com o Soares fresco a procurar, porque o Vitória estava a se expor demasiado à pressão, e nós aí até durante a segunda parte não tivemos esse entendimento de perceber que tínhamos que em alguns momentos esticar mais o jogo para obrigar o Vitória a baixar, a correr para trás. Fizemos demasiados passos para trás quando podemos fazer para a frente, e tínhamos que o fazer porque o Vitória andou quase o jogo todo sempre num bloco com a linha defensiva muito alta, dava-nos esse espaço de profundidade e nós provocámos-lo pouco
para aquilo que tínhamos que provocar. Por isso era um bocadinho por aí, 2 jogadores fortes num para um, com capacidade física, e ali momentaneamente a ver se conseguíamos ter essa energia, apesar de que o Fotis também já estava ali com as queixas já desde o intervalo, tentar com que os dois conseguissem bater ali e obrigassem o Vitória a baixar. Obrigado. Obrigado.